Olá! Caramba! O Alma em Jogo hoje está recebendo a professora Vanessa Duarte. Vanessa Duarte, professora de Educação Física, hoje praticamente, vamos dizer assim, móveis e utensílios do basquete cearense. Vive o basquete cearense com alma e na alma. É a alma do basquete cearense. É o escritório, é a produção de jogos, é o esporte na veia e a tua contribuição para com esse projeto revolucionário que é o basquete cearense, ela é imensa. Por isso, meu prazer, minha Obrigada. felicidade de receber você hoje aqui. Eu Tudo que... bem, Tudo Vanessa? bem, eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma grande honra hoje estar aqui de frente para uma pessoa assim tão que eu admiro tanto, né, que é você. Obrigado. Então eu te agradeço pelo convite e estou muito feliz em estar aqui hoje. Ah, que bom. Eu acho que para tudo que a gente faz na vida, a gente tem que estar feliz, né? Sim, sim, Seguro e feliz. Aí verdade. cria-se uma humanização bacana. Isso. O projeto esportivo Basquete Cearense, ele revolucionou o estado do Ceará. E Sim, Fortaleza foi muito impactada por isso. Mas a gente sempre, durante o processo, foram acontecendo algumas coisas e você, quando foi contratada, já era muito importante a questão dos projetos incentivados, sim. que você tem a expertise e conhece tão bem. Eu Uhum. queria que você falasse da onde, primeiro, como foi a diferença de sair de uma secretaria de esportes de Fortaleza para uma empresa privada, para um projeto do basquete cearense. Você sentiu um impacto muito grande? Como foi essa mudança? Sim, senti demais, assim, desde quando eu terminei minha faculdade de Educação Física, né, que a gente estuda na época para ser professora, e eu sempre vi ali uma lacuna muito importante e que tinha necessidade de ter profissionais na área da gestão do esporte, né? E aí, quando eu terminei minha faculdade, eu fiquei procurando onde é que eu vou fazer isso que eu gosto de fazer, né? E aí, na época, a minha primeira oportunidade que eu tive mesmo foi dentro da área pública, da gestão pública, né? Então, eu fiquei muitos anos na gestão pública, em torno de 8 anos, na Secretaria do Estado e depois vim para a Secretaria do Município. Isso, quanto aprendizado, hein? Demais. Nossa, essas secretarias eu conheço bem pelo É, Brasil afora e aqui demais. também. Demais. Então, assim, aprendi muito o lado público, né? Como o Estado, ele deve fomentar o esporte dentro das Exatamente. comunidades, o esporte de rendimento, o esporte de participação e o esporte educacional. E nessa época eu já conhecia até o Thales, né? Porque o esporte, o basquete cearense existe há 12 anos, né? Estamos indo para o 13º ano. Então eu já tinha aí esse feeling e eu já admirava o trabalho que você fazia junto com o Thales, né? Que é realmente um trabalho muito diferente de toda entidade aqui, todo clube. A gente não tem, acredito eu, aqui hoje no alto rendimento, Só, tirando. só colocar para o pessoal, Thales Braga, que é o presidente de honra do basquete cearense e que foi aquela primeira pessoa que eu convidei e que Sim, eu consegui entender que conhecia essa questão da gestão do esporte, né? E sim, um grande sim. gestor e um Super. homem que tem uma capacidade muito grande e ele te convidou para vir trabalhar com a gente, né? Sim, Thales Braga foi o meu sim. primeiro. Eu convidei várias pessoas após e antes outros em outras áreas, como jogador, como comissão técnica, mas na Sim. área de gestão Ele é muito bom. foi o primeiro que abraçou e que se tornou o grande baluarte desse nosso É o projeto. nosso líder, né? Você e ele, assim, são pessoas que eu já admirava, já acompanhava o trabalho. E aí, eu estava há muitos anos na parte pública, assim, sabe? E aí eu estava assim, pensando, eu queria muito algo novo, assim. Queria muito me quebrar algumas coisas, porque no público você acaba que você fica muito ali acostumado com o dia a dia, né? Chega, faz ali o seu, vai para sua casa, Tá né? tudo muito fazendo a mesma coisa todo Isso, dia e no projeto privado é as bem coisas diferente. as coisas Isso. como um vulcão, né? Ficou em Todo dia ebulição matando um num leão. dia, outro dia ele acalma um pouco, outro dia ele sai cheio de Isso. larvas. É todo dia mesmo matando um Então você leão. sentiu uma diferença muito grande, Se né? eu que já tava, sabe, aquilo que você tá mentalizando, assim, eu quero muito ter a oportunidade de estar em outro E lugar e aconteceu. tal. E aí, do nada, assim, o Thales mandou uma mensagem: Vanessa, tô criando um setor de projetos no basquete cearense. E eu tô precisando estruturar um setor e eu lembrei muito de você, porque nessa época lá a gente estava no início da lei de incentivo ao esporte do Estado.
junto com o Roger. A gente estava no início, no primeiro edital ainda, então estava tudo muito verde ainda, a gente estava criando o mesmo processo todo do zero. E aí, então, tinha poucas pessoas com esse conhecimento na época, né? E aí o Thales disse que queria estruturar um setor e tinha me lembrado de mim se eu tinha disponibilidade. Eu nem sabia quando eu ia começar, nem quanto eu ia ganhar. Para mim isso era de Mas menos. Era o que você queria. Eu falei, quando é que eu começo? Já posso ir amanhã. Porque eu já tinha o sentimento, né? Já admirava o trabalho. E aí eu sabia que ali eu podia desenvolver um trabalho muito legal junto com o Thales, assim, né? Uma pessoa jovem, que tinha a cabeça muito para frente, Aberta, né? Aberta. Vanguarda. Exatamente. E aí, acho que a gente conversou num dia, acho que uma semana depois eu já estava sentada lá no meu cantinho, no escritório, já começando a desenhar os primeiros projetos que o basquete, até hoje, continua executando. Então, a gente já está indo aí para o 3º ano, estou indo para minha 3ª temporada no basquete. Parece que tem 30 anos. Ah, então eu quero passar tudo isso. Que Deus me dê a graça. Mas o esporte brasileiro, ele se divide antes e depois dos projetos incentivados. Pois é. Né? Eu estou no esporte há 60 e poucos anos. E tem uns 15 anos para cá que surgiu a lei do projeto de incentivos federais. No Rio de Janeiro foi o pioneiro com as leis de projetos estaduais, Sim. que inclusive nós trouxemos aqui para Fortaleza, né? Um grande amigo meu, ex-nadador olímpico, me fugiu o nome dele agora, era o secretário de esporte do Rio, era da Secretaria de Esporte do Rio de Janeiro, e ele veio e a gente ficou patinando em cima dessa lei do Rio de Janeiro, que servia como espelho. E aí o Thales, novamente aqui, ele ajudou a redigir essa lei, ele fez parte, né, da elaboração dessa lei, que depois foi aprovada e finalmente a gente acabou usufruindo dessa lei. Então tem a lei de incentivo federal, que é bem mais antiga, e que é com o imposto de renda, que a gente capta das empresas que pagam o imposto de renda, e aquilo fica provisionado para que a gente use para o esporte. E tem hoje em dia, muitos estados com as leis estaduais. Quais são as grandes diferenças da lei federal para a lei estadual? Eu sei que a lei estadual é o ICMS, né? E a outra é imposto de renda. Mas as outras diferenças que você percebe? Primeiro, eu admiro muito o basquete, porque o basquete ele entendeu a importância das leis para o seu orçamento e partiu à frente aí de muitas entidades e hoje investe mesmo no setor. Hoje os projetos de lei de incentivo, eles fazem mesmo uma grande composição no orçamento nosso, né? E as entidades hoje, elas realmente precisam entender a importância das leis dentro do seu orçamento e como é difícil captar recurso para o esporte, né? É muito difícil. Hoje em dia, o esporte ainda é visto aí por muitos como algo muito amador, diferente da cultura, que está há anos na nossa frente, que começou a lei da cultura, né? A Lei Rouanet, ela existiu bem antes e o esporte foi atrás. E aí, o que acontece? A importância hoje desses projetos para as entidades é tão grande, assim, que se as entidades tivessem a noção dessa importância, elas já estariam muito mais à frente, assim, e atrás até de profissionais que realmente entendessem. A lei de incentivo federal, ela começou bem antes mesmo. Como é que funciona, né? Quando você vai declarar seu imposto de renda, você pode destinar a partir de 1% para imposto de renda pessoa jurídica e 4% a 6% imposto de renda pessoa física. Então, você tem uma empresa que ela é baseada no lucro real, você pode destinar 1% do que você fatura, você vai pagar o imposto, ao invés de você pagar um DARF, você vai destinar 1%, e agora dobrou, tá 2%. Opa, né? Melhorou um pouco. E aí e essa lei ela não vai competir com a lei da cultura. Existe um percentual para o esporte, para a cultura, e tem outros fundos também que podem ser utilizados através do imposto de renda, né? E o que acontece? Não é assim, o valor, qualquer entidade pode ir lá e pegar esse valor. Existe o ano inteiro, o Ministério do Esporte, ele tem um edital. Isso dá um trabalho? Nossa, dá um pouquinho de trabalho? Demais. Mas traz uma recompensa grande para a entidade, né? Muito, porque assim, você tem que entender os custos de um projeto, né? Então, assim, você pensa um projeto, para ele, como os nossos, por exemplo, a gente tem um projeto social nas comunidades, que ele faz o fomento da modalidade de base, o basquete de base, né, nas comunidades, como uma forma de incentivo para ele frequentar a escola, mas também como incentivo para tirar o menino da rua, né? Cidadania. Exatamente, a gente está formando cidadãos. Dentro do esporte, a gente faz uma educação para criar
cidadania, para a pessoa poder se sentir importante e ver os caminhos que a vida que abre. Você acha que é possível fazer um projeto esportivo hoje sem a utilização dessas leis de Muito incentivo? difícil, muito difícil. Só com aporte direto? Não, hoje depois da pandemia, mudou muito o formato que as empresas hoje patrocinam uma entidade esportiva, né? Antes eu sei porque, assim, eu tô há muito tempo nisso e antes nunca foi fácil, mas depois da pandemia parece que eles tiraram, assim, todo o recurso direto, de verba direta, e hoje você vai numa empresa grande captar um patrocínio, a primeira pergunta que eles fazem é se você tem algum projeto aprovado de lei de incentivo. Né? Então, assim, tem o do Imposto de Renda e tem o do ICMS, que foi uma grande bênção. São os estaduais, né? Que é o estadual, que foi uma Funciona aqui em Fortaleza? Funciona aqui no estado, funciona bem? muito. Apesar que eu, assim, uma opinião mesmo pessoal, que Importante. eu acho que deveria um limite ser maior, assim. A gente, esse ano de 2000... Os valores de percentuais são valores muito menores do que o da lei federal, né? É porque, assim, o da lei federal não tem limite. Você pode, o ano inteiro, você pode captar. Enquanto as empresas tiverem recurso para aportar, eu nunca ouvi falar que naquele ano acabou o limite para patrocínio. Né? Na verdade, tem hoje, no estado, especialmente do estado do Ceará, que no Nordeste, a gente tem uma carência muito grande de projetos. Então, quando a gente vai lá para o eixo São Paulo-Rio, quando a gente vai numa reunião numa empresa muito grande, eles até falam assim, nossa, finalmente chegou algum projeto aqui do Nordeste, porque a gente só vê projetos no Sul e no Sudeste. Então, Norte e Nordeste ainda tem uma carência muito grande de projetos. Por isso que eu digo que o basquete cearense é um projeto revolucionário. Sim. Ele transformou a visão para o esporte aqui no Nordeste e trouxe o Unifaci, trouxe outros projetos, outras equipes para o basquetebol, além de abrir um leque aqui em Fortaleza enorme para outras modalidades. Sim. Tem uma modalidade esportiva que está muito na moda e eu acho que você é uma boa praticante. Já vi você com medalha, no pódio, no ponto mais alto. Já. Como é que essa tua paixão, essa tua prática com o beach tênis, que é o esporte da moda? Como é que você está nesse esporte? Na verdade, assim, eu tô no esporte porque eu já fui atleta quando eu era mais novinha, época de colégio. Você é uma atleta, não foi uma atleta. Qual era o esporte que você praticava quando era pequena? Eu praticava o voleibol, né? Então eu era aquela que ia pro colégio pra jogar vôlei, sabe? E muito incentivado pelo meu pai. Ele era aquele pai que ia pra quadra, levava a câmera e ficava filmando. Chegava em casa, minha filha, você errou isso e isso. Como é que é o nome do teu pai? Antônio, mas é mais conhecido como Toninho. O Toninho. Depois eu vou falar do Toninho, que eu me apaixonei por ele. Ele é uma figura, depois eu falo, mas é maravilhoso. Conte esse teu início no esporte. Ele me incentivou muito na época, assim. Meu pai, ele é um entusiasta do esporte. Meu pai é uma pessoa que veio, assim, da área rural, veio bem da pobreza, sabe? Não teve a oportunidade de estudar muito. Então, quando ele teve as duas filhas, ele falou assim, vou colocar minhas duas filhas num colégio muito bom e vou incentivar elas a fazer algum esporte. Então, na época, eu ia muito jogar voleibol. E minhas memórias da infância tá muito assim, lembrando do meu pai no estádio de futebol, ele levava a gente para assistir jogo. Então, assim, eu sempre estive dentro do esporte, né? E aí, quando chegou na época... Então, jogava muito vôlei e tal. E aí, na época de escolher a faculdade, eu falei, vou fazer educação física, né? Adoro esporte. Adoro esporte. Então, meu pai me levava dentro dos estádios. Me incentivava. E aí, então, na época da faculdade, só estudava esporte, não tinha tempo de jogar. E aí, agora, depois que a gente tem a nossa vida profissional já ali, bem resolvida, tem a nossa vida, falei, vou entrar. Aí, a gente estudando muito, trabalhando demais, a gente às vezes esquece um pouco de si, né? A gente foca só no lado profissional. O que é ruim. Porque total. A gente, para produzir, né, para a sociedade, a gente tem que estar bem como indivíduo, né? Exatamente. Tem que estar bem fisicamente. Super, tem mentalmente. Que saúde o mental hoje. É tudo, né? Gozado. Eu tenho ido, né, nesse projeto social que a gente faz junto da Secretaria da Proteção Social, que a gente lida com os vulneráveis, não tem um núcleo onde não tenham crianças com autismo. Hoje porque o diagnóstico aumentou, né? É uma situação que se observa mais hoje e a gente percebe que precisamos de professores mais preparados para lidar também com esse tipo de criança, porque esse transtorno está acontecendo demais
depois do evento da internet, das redes sociais, muitas crianças são educadas de uma maneira assim, totalmente em cima de um tablet, de uma luz ali, e isso desafio. muda completamente a formação das crianças. Eu acredito. Você, como professora de educação física, se sente apta para dar uma aula onde tenham autistas integrados com crianças ditas normais, porque são todos nós somos seres humanos, não tem distinção autista ou não autista, né? Como é que você vê isso? Eu já saí há muito tempo da parte direta de dar aula, assim. Hoje eu fico muito na parte de planejar um projeto. É uma gestora hoje, você é a gestora do esporte. O que é uma espécie em crescimento, porque a gente tem muito pouco gestor. A governança do esporte, ela ainda é muito carente no Brasil. Muito. E você está uma mulher desbravando, entrando de... Ainda tem esse desafio de ser mulher, porque a gente trabalha num ambiente quase que 100% dominado por homens. Infelizmente, né? Isso aqui, o basquete feminino que você nos ajudou naquele primeiro dia e tal, e que hoje está florescendo muito, é muito importante que os dois gêneros, ou todos os gêneros, estejam integrados e dentro dos esportes, que são tantos, né? Só na Beira-Mar aqui de Fortaleza. Nossa, é lindo, né? Eu vejo que é lindo, né? Um dos lugares mais bonitos do mundo, porque eu conheço várias praias e calçadões do mundo, Barcelona, Rio de Janeiro e tantas outras, mas a Beira-Mar é a mais bonita e mais bacana que tem. E quantos esportes não estão sendo praticados ali? Eu acho que tem mais de 10, quase que eu dou uma raquetada de beach tênis aqui no copo. Aí eu queria que você voltasse a falar no beach tênis para depois falar do esporte da Beira-Mar. Então, assim, na época, eu só trabalhando, acabou, ganhei uns quilinhos a mais, né? E aí, assim, eu falei, eu preciso fazer alguma atividade física, vou voltar pro vôlei? Será que eu vou voltar pro vôlei, né? Tô tão fora de forma, eu acho que eu quero me desafiar, eu quero aprender um esporte novo. E na época, uns 4 anos atrás, o beach tennis estava no início, assim, para você até conseguir alguém para dividir uma quadra com você era complicado, não tinha gente para jogar. E aí eu peguei minha raquete, um sonho, e comecei a treinar, comecei a aprender a dar minha primeira raquetada. Você é canhota? Não. Não, bom, tá fazendo raquete, comecei da primeira... Não, é destra. Sou destra. E aí comecei a aprender, assim. E aí no início foi bem difícil, assim, porque é um esporte que você tem que ter uma resistência muito grande, né? Você tem Tempo de reação. Tempo de reação. O corpo não chegava, a sua mente queria chegar ali na bola, mas o corpo não obedecia. Então tive que readaptar toda a minha alimentação, minha rotina de sono, tudo. Que bom, olha o esporte como é nossa, importante. foi lindo, assim. Então, eu perdi em torno aí de 20 quilos depois de que eu iniciei, readaptei minha vida Parabéns toda. pela força de vontade, isso aí é um exemplo. Se eu fizer o antes e depois aí, você fica chocado. E aí, começou a ter, virou um estilo de vida mesmo. Então, assim, eu já sou do esporte, já amo o esporte. E aí, acrescentei o beach tennis na minha rotina. E aí, como a gente que é ligado, assim, eu sou a rainha do network. Então, onde eu tô sempre pensando em negócio, tô sempre pensando de que forma eu posso fazer um contato aqui. Então, dentro do beach tennis também, eu entrei ali também um pouco de cabeça na gestão do esporte aqui no estado, né? Para entender um pouco da federação, entender um pouco como é que funcionava, os patrocínios. Funciona, uma das poucas, o sistema federativo é um pouco caótico, né? E a Federação de Tênis me parece que é uma das que melhor funciona, a confederação e a federação daqui. A federação aqui, a federação, ela é unificada. Você pratica todos os dias o beach tênis? Pratico no mínimo 3 vezes por semana, assim. Eu já tive época que pratiquei todos os dias. E aí eu entrei treinamento mesmo, né? Mesmo. E assim, aqui no estado do Ceará, a gente tá muito à frente de vários outros estados do Brasil em relação ao beach tennis, assim. Inclusive, existe uma Copa das Federações, que é como se fosse um representante de cada estado. E é um campeonato nacional, vai acontecer aqui em Fortaleza. Você vai jogar? Não irei jogar. Não, mas vai estar participando ali de alguma forma. Vou estar participando, porque assim... Eu tenho hoje 35 anos. Eu não posso mais ter a vida de um atleta profissional que se dedica 100% para aquilo, porque a gente tem as nossas obrigações, né, de trabalho e tudo mais. Então, para você hoje estar nesse meio e estar aí como primeiro, segundo, sempre de ranking, você tem que viver aquilo, assim... Eu vou te desafiar. Me desafie. Dá para você treinar assim. Não é porque
tem muitas atividades Sim. na parte de governança, na parte de gestão, que você vai abandonar Não, a parte do treinamento esportivo. Dá para conciliar tudo. Mas o rendimento, ele pede muito de você, pede muito, assim. Eu hoje Eu continuo... quero ver você no pódio e jogando essa competição internacional. Mas todo aí. mês eu tô participando de uma competição, né? Graças a Deus. De vez em quando sai um troféuzinho ali, tá? Coloco um lá na minha prateleira, bacana. porque cada troféu tem uma história, né? Do atleta. Então, para mim, cada troféu é uma superação. Eu estava realmente num nível de treinamento muito alto, de estar toda hora em competição, e aí teve um momento que falei, eu vou dar uma desacelerada, vou continuar fazendo meu esporte, vou estar continuando trabalhando a minha mente, mas vou dar uma desacelerada porque não estava mais me fazendo 100% bem. Te fez né? muito bem a prática do beach tênis, depois de passar por anos sedentários, Exatamente. né? Perdeu 20 quilos, ficou com a mente melhor, tá atuando melhor, bacana. Eu quero voltar lá no seu Tuninho. A tua irmã que te deu uma sobrinha linda e tal. Duas princesas. Que cria aquele elo familiar que é tão Sim. importante para a nossa vida. Mas o seu Tuninho, eu tive com ele outro dia, num lugar icônico aqui de maior Fortaleza, centro que é o Mercado artesanal do Norte Central. Nordeste. E eu compro sempre lá minhas castanhas, meus bordados, minhas redes, para levar para as pessoas. Aqui a gente fala assim, a gente vai lá para o sul, e não é o sul, é o sudeste, é o sul, é o centro-oeste. Mas para baixo do nordeste tudo é o sul. Então eu levo lá para o sul essas belezas que tem lá no Mercado Central. O Tuninho... tem uma loja lá. De que é essa loja? E você já ajudou ele nessa loja? Nossa, demais. A minha vida... Eu acho que, inclusive, eu sou muito grata a ele pela oportunidade que eu tive de dar valor ao trabalho através da minha infância, assim. Porque minha história, ela sempre foi muito... Eu admiro muito, assim, o que meu pai e minha mãe fizeram por mim para me dar hoje a estrutura que eu tenho hoje. Eu poder hoje estar onde eu tô, morar onde eu moro, conquistar minhas coisas através do meu trabalho, sabe? Então, meu pai, ele sempre trabalhou muito, ele e minha mãe. Então, assim, Esses ensinamentos vieram dos teus pais e eles incluindo você no comércio que eles têm lá, te ajudou também ao teu crescimento profissional? Demais, assim. Eu lembro da época da infância, na época de férias, né? Então, eu sempre estudei em colégios bons, graças a muito esforço deles, assim. Eu sempre via que não era fácil pagar um colégio, uma educação de qualidade hoje não é barato. Continua sendo assim, né? Então, eu lembro que eu era aluna mais ali da sala, mais humilde, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente ia para as férias, todo mundo ia para Disney, ia viajar. Aí, quando você voltava... Você ia para a roça? Eu ia pro mercado. Pro Mercado Central. Ajudar ele a lindo, colocar... maravilhoso aqui de Fortaleza. Eu aconselho a todas as pessoas que vierem a Fortaleza frequentarem o Mercado Central. Isso, é tão bacana. E tem a alma do povo cearense. Do povo cearense. Então, eu passei muito tempo indo lá aprender a lidar com pessoas, a dar valor. Meu pai dizia, minha filha, você vai aprender o que como é que seu pai paga a sua escola, você vai estudar, porque eu não quero que você viva essa vida de incerteza, porque o comércio é assim, né? Um dia tá bom, um dia não tá. Então, minha filha, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade. Então, a família, até então, ninguém tinha feito uma faculdade, então foi a primeira filha que fiz uma faculdade, formou. Que orgulho pro seu Tuninho. Demais. E que bacana pra você se sentir... Super, dar esse orgulho assim pra ele. E aí, eu acredito que o comércio, toda essa minha vivência aí na infância, adolescência, me fez hoje, me ajudou a ser a profissional que eu sou. Porque quando a gente vai captar um projeto, a gente não deixa de ser um comercial, né? A gente tem que saber lidar com não, tem que saber persuadir o seu cliente. Então, tudo isso, a minha base vem bem sólida aí. O projeto, a execução do projeto, a captação, a elaboração. Isso aí trazendo assim um pouco da nossa realidade, do que é um projeto, né? Da nossa vida. Então, o projeto são várias fases. A elaboração, que existe 2 leis hoje, e a gente luta muito hoje também para que a lei do município exista, que é quando o município vai abrir mão um pouco do ISS dele. Eu também, na época que eu estava no município, também já fiz uma espécie de minuta dessa lei, já pensando no futuro aí, porque quanto mais fonte de recurso para o esporte, melhor, já fez uma minuta de lei. Professora Vanessa Duarte, o nosso... papo aqui, eu não posso falar conversa, porque conversa eu vou pensar que é o Pedro. Conversa, o nosso bate-papo aqui, com tanta alma. A gente gosta do que a gente faz, tocando, né? A gente se tocando. Eu
eu tenho um tempo escasso. Ah, uma pena, passa rápido. Muito rápido, foi o que eu te falei. Mas eu queria que você falasse onde o escritório se situa hoje, que é dentro do Shopping Del Passeio, e que tem uma loja. Linda, que nossa. tem uma equipe de basquete ali em São Paulo, lá no Sul, tem uma equipe ali não sei aonde, e tem a do basquete cearense, que hoje é associado, tem a parceria com Fortaleza, que tem essa loja onde funciona o escritório. Fala só um pouquinho dessa loja me dá uma dica de vida que você já deu, mas em cima dessa loja tão encantadora que se situa no Del Passeio. O nosso é uma das poucas do Brasil, poucos times que tem uma loja física 100% sua, porque apesar da parceria nossa com Fortaleza, existe as lojas do Fortaleza e existe a loja do basquete, né? Cearense. Basquete cearense, é uma loja linda, é uma loja multifuncional, onde tem ali um espaço para o menino jogar um videogame, onde tem uma cesta para o menino arremessar, tem vários produtos lindos, toda a nossa coleção tá toda lá, todos estão muito convidados. Fica no L3 do Shopping Del Passeio. Então, a nossa equipe toda está lá. A gente leva muito atleta para lá também, para conhecer o nosso público, né? A gente faz... Fala rapidamente da produção dos jogos, que você também faz isso. Faço isso também. Você joga em 5 posições. Joga de armadora, ala, joga de posição 4, joga no pivô. Mas quando a gente está no privado, a gente tem que fazer tudo mesmo. E com muito gosto e com muito amor, né? Pelo que a gente faz. Exatamente. Então, hoje a gente... está no meio lá da produção do jogo, a gente cuida dos staffs, da segurança do jogo, do delegado, de atender todas as demandas, que para um jogo acontecer a gente tem que cumprir uma série de requisitos, então a gente está ali acompanhando desde o início do jogo, a transmissão, o fim, a entrega. Não pode torcer muito não, senão os outros tem que torcer por dentro. Bota a mão aqui, meu amor. Obrigada, viu? Muito obrigado. Pessoal, o basquete cearense tem uma professora Vanessa Duarte, do mais alto gabarito. Obrigada, te agradeço a tua presença. Que honra, e foi uma delícia. Foi muito bom estar contigo aqui. Até a próxima. Alma em jogo!